E de volta aqui, hoje eu vim gravar o vídeo mais pedido do ano, que é contando como que foi, né, como que eu me assumi, como que eu falei pra minha família, como que eu me descobri. E eu confesso que eu estava enrolando bastante pra gravar esse vídeo, porque eu vou me expor bastante, né, eu vou contar bastante coisas bem pessoais, mas eu acho que vai ser bem interessante compartilhar isso com vocês. O meu processo ele foi longo e cheio de altos e baixos, de negações e ao mesmo tempo me reprimindo, sentimentos que vinham. Não foi uma coisa muito fácil. Eu acho que pra ninguém é fácil, assim. Mas enfim, eu tenho amigas que com 13 anos já falaram, não é isso que eu quero, já chegaram na família. Enfim, eu acho incrível, mas pra mim não foi assim. Primeiro que eu não tinha referências, assim, não tinha nenhuma de mulheres LGBTs, nem na TV, filmes, séries, assim, era muito difícil eu ver algum personagem. Na minha escola, todo mundo era hétero, ou pelo menos tinha que performar, né, porque a gente tava num ambiente que era extremamente heteronormativo, então você tinha que ser aquilo que as pessoas esperavam de você. Então se você era uma menina, você tinha que namorar com um menino, se você era um menino, tinha que namorar com menina, e era isso, beijo, tchau, você não tinha muita opção. E eu acho que eu nunca me questionei muito, eu apenas aceitava, sabe? Naquela época eu vivia muito dentro de uma bolha, minha cabeça era desse tamanho aqui, e eu simplesmente queria ser aceita, sabe? Então, se vinha algum sentimento por alguma menina, era uma coisa que eu reprimia, porque eu sabia que se eu fosse por aquele caminho ia ser um caminho difícil. E eu acho que eu queria que as coisas fossem fáceis e simples pra mim. Embora o fácil e simples às vezes é um pouco infeliz, né? E eu lembro a primeira vez que eu vi duas mulheres se beijando, que foi no clipe do Tatu, no Disque MTV. E aí eu fiquei olhando, falei, caramba, que maneiro isso aí, pode? Não sabia, queria. Mas não posso, assim, como se fosse uma realidade completamente diferente da minha. E aí vivi relacionamentos com caras, tive histórias das quais eu fui muito feliz. E acho que em nenhum momento eu me questionava, assim, se faltava alguma coisa, apesar de eu estar com essa curiosidade ali dentro de mim. Mas eu tava feliz, assim, eu acho que eu era muito feliz com homens, mas aí eu descobri que eu poderia ser muito, muito mais feliz com mulher. Então foi, assim, basicamente um upgrade. E também tem toda essa questão que a nossa sexualidade, ela é fluida, então às vezes fica um pouco difícil a gente se definir. E aí quando eu tinha meus 19 para 20 anos, eu fiquei com a primeira menina, foi com uma amiga minha, a gente tava bebendo bastante, e aí ela falou, você quer experimentar pra ver como é que é? Eu falei, quero sim. E aí foi bem legal. Mas eu também reprimi aquilo do tipo, não é pra mim, é só porque a gente bebeu e não, nada a ver e tal. Enfim, gente, às vezes eu olho pro passado e tenho vontade de dar 3 tapas na minha cara. E aí depois eu fiquei com uma outra garota um pouquinho mais velha e a gente até teve um pequeno relacionamento, mas ao mesmo tempo eu não queria andar de mão dadas com ela na rua, eu morria de medo de alguém ver, alguém falar alguma coisa, isso chegar na minha família, ai meu Deus, acabou o mundo, enfim, inventava um drama na minha cabeça. E beleza, e reprimi isso mais uma vez e vivi outras histórias com outros caras. Até que um pouquinho mais velha, eu já com os meus 27, eu acho, eu conheci a Julia, que é a minha atual namorada. E quando eu conheci ela, eu também tive esses sentimentos, assim, né, de quero, mas ao mesmo tempo eu já tava mais preparada, sabe? Pra falar, não, se isso rolar, eu vou assumir, eu vou bancar. Eu já tinha saído de algumas bolhas, então foi um processo um pouco mais fácil. Inclusive eu fiz um vídeo contando como foi que a gente se conheceu, vou deixar aqui no card, depois se você quiser assistir, tem mais detalhes. Agora eu vou falar um pouco mais breve, vou focar mais na minha história. E logo que eu fiquei com a Julia, eu já quis apresentar ela pros meus amigos, mas ao mesmo tempo eu tava apreensiva com a reação de todo mundo, porque todo mundo me conhecia como hétero, né? Só tinham visto eu namorar homens, só minhas amigas bem mais próximas que sabiam que já tinha ficado com uma garota ou outra. E eu tava um pouco, assim, com medo de como todo mundo ia receber aquela notícia, mas a galera foi, assim, super legal, ela foi super bem recebida. E eu lembro que até que eu tava conversando com uma amiga minha, e eu falei, caramba, tenho muita sorte, porque todo mundo recebeu a Julia, assim, super bem. E ela falou, Thaís, pensa nisso como uma filtragem natural. Quem receber mal essa notícia, quem falar alguma coisa que você não gostar, pensa que a melhor coisa que pode acontecer é você se afastar dessa pessoa, porque vai ser alguém que não vai acrescentar nada na sua vida. Também pela questão da maturidade, né? Eu acho que quando a gente também já tem uma certa idade, a gente se relaciona com pessoas que têm os mesmos valores do que o nosso. Então, pra mim, acho que não poderia ter sido assim diferente. Eu só fui com calma também pra falar pra todo mundo, pela questão da gente trabalhar juntas. Então, assim, eu lembro que eu ia contando pra uma pessoa ali, depois eu contava pra outra e foi uma coisa bem gradativa.
E aí depois eu logo apresentei para minhas irmãs, o que foi mais tranquilo. E eu fiquei enrolando um pouquinho para contar para o meu pai, porque eu estava muito apreensiva de qual seria a reação dele. Meu pai é um cara bem conservador e eu tava assim com bastante medo. E eu lembro que na época eu tava na terapia e eu conversei com a minha psicóloga e ela falou: Thaís, imagina todos os possíveis piores cenários. O que pior pode acontecer? Eu falei: sei lá, ele me expulsar de casa. Mas toda vez que eu pensava nisso, eu falava: não, meu pai jamais me expulsaria de casa. Meu pai, sei lá, deixar de me amar. Eu falava: não, meu pai é aquele cara que me coloca na frente de tudo, sabe? Coloca eu e minhas irmãs sempre na frente de qualquer coisa. Então, toda vez que eu pensava num cenário negativo, eu via que isso não fazia sentido dentro da minha família. E com a minha mãe a história foi um pouquinho diferente. Se você me acompanha no Instagram, talvez você saiba. Senão eu vou resumir aqui um pouquinho. A minha mãe, ela teve um tumor no cérebro. Ela tava super bem, super saudável, mas ela tinha muitas dores de cabeça. E aí a gente foi ver, descobriu que tinha esse tumor. E aí, na hora de fazer a cirurgia, teve algumas complicações e depois tiveram outras complicações e aí, enfim, teve vários sangramentos e ela ficou acamada, né? Hoje a gente tem home care aqui em casa, que é tipo um hospitalzinho, a gente tem enfermagem 24 horas, porque ela precisa de vários cuidados especiais. Antes, quando ela veio aqui em casa, ela até não respirava, ela estava traqueostomizada. Hoje a gente até já tirou a traqueo, ela respira sozinha, mas ela ainda não come, ela não fala, enfim, ela não se movimenta muito, ela não tem várias reações e enfim. Então o processo pra mim de eu conversar com a minha família era muito difícil, porque eu pensava sempre que ela seria a primeira pessoa que eu ia contar e ao mesmo tempo eu falei: poxa, eu vou contar pra minha mãe, mas assim, ela não vai poder me responder, né? Ela não vai poder falar o que ela pensa. E aí eu falei: bom, não, vou falar mesmo assim. E aí eu peguei um dia e conversei com ela e falei tudo que eu queria falar, chorei bastante. Não sei se ela me ouviu, se ela entendeu, porque a atenção dela também é um pouco limitada. Em alguns momentos ela super entende, em alguns momentos não. Mas assim, foi muito bom pra mim, porque eu consegui desabafar uma coisa que tava dentro de mim e eu me senti muito bem e mais tranquila pra conversar depois com o meu pai. E com meu pai eu tava enrolando muito, assim, eu lembro que eu tava, assim, já no limite. Eu tava namorando a Julia, acho que fazia quase um ano. Falei: não, eu preciso contar. E ela sempre em casa, e eu falando que era minha amiga. E eu falei: cara, isso não tá legal, isso não tá certo. E começou a fazer mal pra mim, sabe? E pra ela também, né, colocar nessa situação. Eu falei: não, vamos resolver isso. E eu coloquei um prazo, eu lembro que tava acabando o ano. Eu falei: meu, antes do ano acabar eu vou contar pra ele. E aí eu cheguei nele, contei, falei tudo que eu queria falar. E ele foi muito incrível, ele falou que tá do meu lado de qualquer forma, que eu podia contar com ele sempre. E eu fiquei muito feliz e principalmente tirou um peso enorme que tava nas minhas costas. E uma outra coisa também que eu tinha conversado com a minha terapeuta sobre, né, se assumir e tudo mais. E aí ela falou, né, Thaís, você já tem esse problema na sua vida, né, que assim, a gente também tem que saber definir o que é problema e o que não é problema, né. E assim, você tem um problema de saúde com uma pessoa que você ama, é um problema. E a sua sexualidade não é um problema. E aí depois eu contei pra minha mãe de novo, porque eu não lembro se aquele dia ela tinha entendido muito bem. Aí eu conversei com ela de novo, e aí eu percebi que ela teve mais reações faciais, assim, então que ela tava entendendo mais do que eu tava contando pra ela. E foi bem bacana. E quando eu era bem novinha, eu lembro que eu perguntava pra minha mãe, né? Mãe, o que você faria caso eu ou uma das minhas irmãs fossem lésbica, né? Qual que seria a sua reação? E eu lembro que ela falava que ela achava um absurdo esses pais que expulsam os filhos de casa, que ela jamais faria qualquer coisa assim, que ela sempre ia amar a gente, independente de qualquer coisa. Só que ela ia sofrer porque o mundo é cruel com essas pessoas. E que tudo que a gente sofresse, ela ia sofrer em dobro. Mas que ela nunca ia deixar de amar a gente e de estar do nosso lado. Então lembrar disso também é algo que me conforta um pouco. E aí depois postei em rede social pra todo mundo ficar sabendo logo, entendeu? Eu tive reações muito bacanas de pessoas mais distantes, assim, que mandaram mensagem, apoiando. No geral, eu tive muito mais reações bacanas do que negativas, assim. Acho que negativas hoje a gente tem mais, assim, no TikTok, porque a gente faz muitos vídeos, aí sempre tem aquela pessoa lá que faz um comentário de ódio e tudo mais. E algo que nem me incomoda, porque eu acho que quando você tá bem aceito com você mesmo e você tem uma rede de suporte, de família, amigos, pessoas que te amam e que te entendem como você é e te respeitam e te aceitam, qualquer comentário babaca que vier, entendeu? Aqui no YouTube ou no TikTok, no meu Instagram, eu vou ler e vou falar, tá bom. E não vai me afetar porque eu tenho pessoas do meu lado que me amam e estão comigo.
Então esse foi um resumo aí da minha história, né, de como que eu saí do armário, embora eu odeie essa expressão, eu tô aqui usando ela, espero que ela um dia não exista mais, que as pessoas só cheguem em casa e falem que tá namorando o João, tá namorando a Joana, ou tá namorando o João e a Joana, e tá tudo bem. Mas eu sei também que eu tenho muita sorte, que muitas pessoas não têm a história igual a minha, então se você quiser deixar nos comentários falando como é que foi isso pra você, pode ter certeza que eu vou ler e vou responder com o maior carinho, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau!